Todos nós somos descendentes, distantes ou proximamente do homem de além-mar. Por isso, todos temos, no âmago do nosso ser, um carinho especial e respeitoso pelos que nos antecederam, por aqueles desbravadores fortes, corajosos, que, enfrentando 1000 peripécias, aqui forjaram comunidades prósperas e de futuro. Com esse trecho do livro Vozes, Sentimentos, Construções, Colonização Italiana no Alto Uruguai Gaúcho, da senhora historiadora Neuza Cidade Garcês, damos início a esta sessão solene. A saga da imigração, com todos os seus momentos épicos de luta e de esperança, para encontrar uma nova terra, oportunidade de trabalho e de vida, saindo da distante Itália para a desconhecida América, descreve páginas iluminadas na história desse município, do Estado e do Brasil. Por isso, esta Casa Legislativa presta na noite de hoje esta homenagem, este reconhecimento aos 135 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Associa-se à Câmara Municipal de Vereadores às inúmeras iniciativas que estão sendo coordenadas nesse sentido, conjugando ações do poder público, das entidades e das sociedades que congregam descendentes de imigrantes italianos no município e no estado do Rio Grande do Sul. Senhoras, senhores, de 1875 a 1914, o Rio Grande do Sul recebeu cerca de 100.000 imigrantes italianos, provenientes, sobretudo, do Vêneto, da Lombardia e do Tirol. Atraídos ao novo mundo pelo sonho da terra, da aventura, sempre com a esperança de far l'América. Os italianos, como todos os demais imigrantes, deixaram seu país basicamente por motivos econômicos e socioculturais. A imigração, que era muito praticada na Europa, aliviava os países de pressões socioeconômicas, além de alimentá-los com um fluxo de renda vindo do exterior em nada desprezível, pois era comum que imigrantes enviassem economias para os parentes que haviam ficado. No caso específico da Itália, depois de um longo período de mais de 20 anos de lutas para a unificação do país, sua população, particularmente a rural e mais pobre, tinha dificuldade de sobreviver, seja nas pequenas propriedades que possuía, ou onde simplesmente trabalhava, ou nas cidades, para onde se deslocava em busca de trabalho. Nessas condições, portanto, a imigração era não só estimulada pelo governo, como era também uma solução de sobrevivência para as famílias. Assim, é possível entender a saída de cerca de 7 milhões de italianos no período compreendido entre 1860 e 1920. A imigração subvencionada se estendeu de 1870 a 1930 e visava estimular a vinda de imigrantes. As passagens eram financiadas, bem como o alojamento e o trabalho inicial, no campo ou na cidade. Os imigrantes se comprometiam com contratos que estabeleciam não só o local para onde se dirigiriam, como igualmente as condições de trabalho a que submeteriam. Neste período, chegavam famílias numerosas, integradas por homens, mulheres e crianças de mais de uma geração. A maioria dos imigrantes partiam do porto de Gênova, com destino ao Rio de Janeiro ou Santos. A travessia do Oceano Atlântico era feita através de navios superlotados, transportando pessoas junto com animais e sem as mínimas condições de higiene e conforto. O navio facilmente se transformava em fantasma da peste, de pânico e da morte. A falta de espaço, a iluminação precária, o calor, a deficiência alimentar provocavam numerosas doenças, que atingiam especialmente crianças e idosos. Para agravar a situação, a maioria dos vapores não possuía médico, sendo que os casos de morte eram frequentes e os cadáveres simplesmente jogados ao mar. E os imigrantes, repletos de esperança de far l'América? No Brasil, os imigrantes
na sua quase totalidade, desembarcavam na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, para a quarentena na casa dos imigrantes, ou ao menos para o remanejo dos grupos, seguindo depois em direção à província a que era destinado. Nossos antepassados chegaram aqui italianos, mas fizeram-se brasileiros. Tornaram este sul do Brasil um pouco mais italiano. Aqui realizou-se um dos processos de integração étnica e cultural mais extraordinários do mundo contemporâneo. Segundo Mário Gardelin, é a mais bela e bem-sucedida distribuição de terras pagas e base para novas expansões da história recente da humanidade. A data de referência histórica que registra o início da colonização italiana em terras rio-grandenses é 20 de maio de 1875. As colônias Caxias, Conde Deu, Dona Isabel e Silveira Martins foram o centro da colonização italiana e o polo de novas colônias. A marcha para o desconhecido, pela Mata Virgem, através de estradas estreitas no meio da floresta, sob sol, chuva, sem abrigo, sem alimentos, marcou a saga dos imigrantes. Tanto velhos como crianças, mulheres grávidas, pessoas doentes e ainda cansados da travessia do oceano, caminhavam pela mata, subindo a Serra Geral, percorrendo vales e precipícios. Mas, ao final da viagem, lá estava o barracão dos imigrantes, onde estes eram colocados, para depois, após dias, após meses de viagem, tomarem posse do seu sonhado lote rural. Foi desses 4 pontos iniciais que a colonização tomou vulto e expandiu-se em novas colônias. Imaginem, então, o que foram os primeiros tempos da colônia. A história do nosso país tem nos ensinado, e a nossos filhos, uma pungente e inesquecível lição. Os imigrantes italianos vieram para as terras brasileiras e gaúchas como novos descobridores. Descobridores, sim, porque aqui chegavam movidos por um impulso de coragem e uma escolha vital, o sonho do novo mundo. E este correspondeu-lhes. Apesar dos sacrifícios, das privações, das incertezas, pelos quais passaram para desbravá-lo e torná-lo um lugar humano, onde pudessem realizar os mais puros anseios de liberdade, de independência econômica e de dignidade humana. Novos descobridores, porque traziam nos seus olhos e nos seus corações as esperanças de uma nova terra, a terra de Lacucanha, que já fora descoberta no interior das suas almas, e que incendiava seus corações como uma promessa de amor a ser cumprida. O fato de cidadãos italianos terem encontrado coragem para atravessar um oceano deve-se, além do impulso dado pelas dificuldades do país, à confiança de encontrar uma situação que propiciasse um futuro melhor. O Brasil significou uma meta para aqueles italianos, uma espécie de miragem que se tornou realidade. Significa que sentiam instintivamente uma atração por aquela terra onde foram capazes não só de sobreviver, mas de viver, afirmando-se e dando sua contribuição para o crescimento e o desenvolvimento desse torrão gaúcho. Esses cerca de 100 mil imigrantes eram, na maioria, vênetos. Calcula-se que em torno de 54% deles, 33%, em torno de 33%, eram lombardos, 7% trentinos ou tiroleses, e os demais friulanos, toscanos e piemonteses. Eram camponeses, artesãos, operários. Falavam o dialeto de sua respectiva região de origem, com predominância do vêneto e não do italiano gramatical. Esse dialeto ainda hoje é falado e tem demonstrado uma grande vitalidade, inclusive reconhecido como língua.